Então, Cris, eu vou falando algumas coisas, né? E aí faltou a língua dos sinais, né? Porque a gente se comunica com sinais. Tá certo, vamos manter nosso roteiro, Mas tá como bom? a gente já está é, em andamento, vamos falando, né? Sim, Vamos falando. E quem está online vai nos dando retorno, se caiu, se eu saí, se você saiu, tá certo? tá certo. Eu vou apresentar inicialmente aquela. Vamos seguir nosso roteiro. Eu vou fazer aquela apresentação, tá bom? Da obra. Tudo bem para você? Ok, Bom, ok, gente, enfim, para quem não está ok. nos ouvindo, nós fizemos um esquema para nos ajudar a não nos atropelar nas ideias, né? Essa obra, só o título já chama bastante atenção, de Sérgio Bianchi, intitulada Quanto Vale ou é por Quilo. O título é bastante curioso. É um longa-metragem de lá de 2005, mas quando a gente assiste, parece que ele está pensando em 2020, de tão interessante. E ele faz uma viagem no tempo, utilizando o presente e o passado, colocando em cena as contradições de um país, né, que trabalha com questões históricas, questões de raça, de gênero, com o próprio conceito de raça, com a ideia de que algumas coisas não são resolvidas. Não é uma história clichê, tipo assim, não tem o mocinho só e o bandido e um final feliz com aquele herói. Ele trabalha justamente na possibilidade da gente construir esse final, da gente repensar esse final. Antes de passar a palavra para a G, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe do filme, que embora ele narre com aquela ironia, né, com aquela voz em off linda de Milton Gonçalves e dá um padrão documental histórico, né, ele utiliza obras do Arquivo Nacional do Rio, ele utiliza com a obra machadiana e ele trabalha com diversas metáforas que acaba interligando diversos elementos. Então, ao assistir, e a proposta do cinema na quarentena é que ela fosse leve, que ela nos fizesse repensar. Então, por mais irônico que pareça, né, e ele utiliza a escravidão, a ideia é que a gente entenda na obra de Bianchi que a indignação que ele nos coloca nos convida à ação. Ainda mais como no ano de 2020, com tantas contradições. E antes da gente continuar falando um pouco desse reaprender a olhar, né? Desse nosso reaprender a pensar onde é que entram aí os auxílios emergenciais, os computadores superfaturados, os respiradores superfaturados. Eu vou convidar minha colega Jeanes para que ela nos fale um pouco sobre essa questão, qual é a relação do filme com a literatura e o realismo literário. Então, Cris, nós estamos aqui, antes de falar sobre a literatura na obra, nós fizemos testes aqui na internet, fiz teste com os filhos, e tudo garantido, né? E eu dizia para você, eu tenho receio dessas conexões, né? Mas Sim. vamos lá, eu estou ouvindo algumas coisas, mas eu acho que dá para a gente ir, porque quem está online está dizendo que está tudo ok, né? Ok. Que está ouvindo bem. Então, a conexão realmente é a minha, eu que não lhe ouço bem. Mas eu acho que a sintonia, ainda mais que nossa área. Então, vamos juntas. Quando eu reassisti o Vamos lá. filme, né, para essa live, eu fiquei encantada com o conto machadiano. Então, a história, a cultura, questões de racismo, de preconceito na sociedade brasileira, a gente já vinha analisando e conhecendo alguns contos machadianos, né? Então, Machado de Assis tem um Pai contra a Mãe, que é o conto que vai dar sustentação a todo o roteiro de Quanto Vale ou é por Quilo.
Então, o realismo machadiano de cenas vividas na escravidão, ele nos apresenta um capitão do mato que, por vários empregos, em véspera de ter um filho, ele se torna capitão do mato para ganhar algum dinheiro para sustentar o filho e não entregar o filho na roda dos esquecidos, né? Esse realismo machadiano, ele é bem presente no filme. Então, tem um choque, né? E, por vezes, esse constrangimento de cenas tão verdadeiras. Nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de caos político, fascista, fundamentalista que nós estamos vivendo, a gente poderia até ter escolhido um filme menos agressivo do ponto de vista de cenas reais. Mas ele é tão atual e o conto de Machado de Assis faz isso. A realidade ela é contada de forma tão nua e crua. Que parece que o cidadão comum está dentro dela. Claro que isso com pitadas de ironia, dentro de um drama, questionando a existência humana. Então, o roteiro, ele traz esse conto machadiano, esse realismo machadiano, esse questionamento sobre a existência, para quanto vale ou é por quilo, século XXI, democratização do país, 2009. Então, a obra literária está toda posta. E o que encanta também, eu não sei se os colegas, a família que está presente também sentiu isso ao assistir o filme, essa crônica recortada por Arquivo Nacional. Eu acho isso fantástico na obra. Né? O cinema fazendo isso, em que o narrador na história e nos mostra que todo aqueles a temática foi vivido e está escrito em um documento verdadeiro no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, a gente tem a literatura machadiana com realismo literário e documentos verdadeiros da história da escravidão no Brasil. Então, eu faço esse destaque porque, a mim, é uma composição que poética, mas, ao mesmo tempo, é uma escrita literária bem bonita. Então, é a obra em cima de outras obras. Então, essa composição desse filme, ele se configura como uma sustentação em Machado, mas, ao mesmo tempo, uma sustentação em documentos, em fontes históricas. Né? Exatamente. E aí, quando eu me dei conta dessas fontes históricas, eu disse, meu Deus, eu estou dividindo a live com uma historiadora. Agora, eu sou pedagoga, eu não sou historiadora, apesar de que eu me encantei quando o narrador ele faz a leitura do documento e ele diz, inclusive, o número da folha do documento. A fonte histórica belíssima ali apresentada, né? Então, eu disse, mas já topei a parada, vou lá conversar com o Cris sobre o filme. Então, é isso, Cris, esse meu encanto mostrada e articulada com a fonte histórica. Aí, aproveitando desta sua formação, né? Aproveitando o quanto você é historiadora, e aí eu queria saber de você essa parte que a mim você, quando você relata a história das mulheres negras para a sala de aula, de uma perfeição histórica maravilhosa, que você nos falasse desse momento histórico que o filme retrata, né? Que é a escravidão. Então, ele traz
a escravidão do século XIX e compara com a escravidão moderna. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Hoje, não se preocupe em você dizer que não é historiadora, que eu não sou pedagoga, e eu acho que o universo conspirou para que essa junção ocorresse na minha vida, justamente isso. Eu precisava dessa documentação sobre a escravidão, colocá-la didaticamente. Esse era meu sonho na vida. E essa didática eu consigo encontrar no Departamento de Educação. E aí eu queria descrever agora, antes de comentar sobre a escravidão, o apoio dos colegas da área didática. Não só o de Elise e de Lu que começaram o projeto, foram as primeiras, mas como a área inteira, né? E dos colegas de outra área que também têm trabalhado junto com a gente, pensando como um corpo mesmo, que nós temos sido. Então, eu queria destacar bastante isso. Bom, Bianchi poderia ter colocado, Gê, a questão da escravidão. Ele começa com o documento do Arquivo Nacional do século XVIII, do final do XVIII, e mais um paralelo com o século XXI. Ele poderia ter ficado naquela história, narrativa documentária histórica, mas não. Ele justamente só utiliza a escravidão nesse caso, e por isso que ele pega documento para mostrar que é tão forte, que é tão verdade, para mostrar como é que depois de 3 séculos, essa violência e essa escravidão ela é nada cotidianamente na sociedade brasileira. E aí, esse documentário, para falar sobre essa escravidão moderna, ela casa com a pandemia. O Estado é ingerente. A figura do capitão do mato continua no serviço de segurança pública, que fica a favor do Estado, do governo genocida. Com a pandemia, quem mais tem sofrido são as mulheres negras, vítimas de feminicídio, de violência doméstica. E é isso que o filme quer denunciar. Como é que essa escravidão moderna, do trabalho da mulher, do trabalho das idosas, desse navio negreiro que se tornou o sistema carcerário. Essa questão que ele coloca é justamente para que a gente pense em como essa escravidão moderna ainda gera pessoas que são moedas de troca, que era o sentido do tráfico, que era o sentido da escravidão. Quanto vale essas pessoas, né? Quanto vale ou é por quilo? Como é que essas pessoas têm sido tratadas? A sociedade racista. Os programas da universidade ainda precisam ser revistos. Os de subempregos e de relações difíceis, elas se veem nessa questão racial. Até mulheres negras na universidade é muito difícil. Então, Bianchi não quis um documentário que parasse só no século XVIII, né? Quis trazer para que a gente tivesse esse choque. Como estamos em 2005, como ele gravou, aí eu digo, como estamos em 2020 e as relações associadas à escravidão, elas se reelaboram, se reinventam, tá? Hoje, e nesse caso, né, você como você, uma fala que você trouxe nesse instante, média brasileira, bondosa. Você me ouve? Ô, Cris, você podia repetir, porque assim, eu estou no fone, agora sim, eu estou no fone em outro celular. Posso sim. Então, assim, o som não chega junto com a imagem, né? Então, o som está chegando É um depois. delay que tem de 3 Mas segundos. mesmo assim, no outro Pronto. celular, o som está falhando. Então, eu Então, vou te falar. Depois que eu comentei sobre a escravidão, eu fiquei pensando nessa questão racial, como ela é forte,
e o protagonismo da classe média brasileira nisso. Então, como é que você vê no filme essa formação e essa atuação dessa classe média brasileira? Ok. Menina, isso é. E olhe que você é minha amiga, minha colega. Cris, isso é o tapa na cara, né, de todo mundo. É o, é o realismo machadiano e o questionamento sobre a existência, né? Então, nós estamos em um momento da gente pensar essa formação, né? Sim. Então, assim, eu convido todos que estão online, né? Todo mundo que está online a refletir nesse momento que a gente está analisando o filme, a refletir sobre a nossa formação, né? A formação da sociedade brasileira. Então, assim, é um momento muito, muito cruel reassistir o filme. Eu lembrei do livro de Gessé de Souza, A Sim, Corrupção Brasileira, da Escravidão ao Golpe de 2016. Né? Então, assim, é posto o conceito de corrupção no Brasil como dinheiro que é posto no bolso, na mala ou nas cuecas, né? Mas ninguém, exatamente, ninguém perfeita. traz a análise de que a corrupção é você usar a solidariedade para fazer marketing, a miséria Isso, para enriquecer, a caridade como uma possibilidade de sucesso e de fama. E nós estamos vivendo isso. Então, assim, ao assistir o filme, eu lembrei de Leonardo Boff, né? E o colega Everaldo, inclusive, quero agradecer a ele. Não sei se não ouvi ainda online, mas a Everaldo me mandou o vídeo de Leonardo Boff, em que Boff diz assim: cada um dos brasileiros tem um pouco de Bolsonaro. Cada um é bolsominion. é Por que forte, isso? isso é forte. E isso é muito da classe média, né? A gente sucesso, mas em cima da miséria do outro, em cima do que o outro não alcançou aquilo que eu alcancei. Eu estou de um lugar na sociedade que já avancei, que já alcancei, que consegui. Eu olho para trás e vejo muitos que não conseguiram, então eu tenho sucesso. E o filme Exatamente. traz isso muito bem. Missão do Candinho de vai buscar emprego, emprego se torna bandido, nessa condição de favela, e ONGs que estão por ali, mas que contratam o próprio Candinho para eliminar quem está atrapalhando. Então, Sim, assim, essa de, de progressão, né, de progresso, né, da ordem do progresso, em cima daqueles que não conseguiram. Isso é muito da idade moderna, isso é muito capital, né? O capital faz isso. Você conseguiu. Então, lhe dá sim, medalha, lhe valoriza, lhe parabeniza, lhe dá um excelente projeto de vida. E foi porque não tiveram competência suficiente para isso. Então, isso está impregnado na sociedade brasileira. E, para mim, esse é o grande tapa do filme. Esse é o grande choque do filme. é. Quando ele, trazendo retratos da escravidão do século XIX, ele diz, olha, mas é hoje. Isso aí é hoje.
E nós estamos vivendo muito isso hoje, né? Os jornais estampam as doações com Covid. Os jornais estampam as doações e as empresas dizem. A empresa também pensa no humano, né? O personagem de Lázaro Ramos no filme, que diz Sim. muito dessa classe média. Ele está preso e aí ele diz assim: é preciso ter liberdade para consumir. Então, assim, por que só o pobre é preso? Porque ele não consome. E ele está em um patamar que não é o patamar da classe média. Por que a classe média não está presa? Não é porque ela é menos bandida, nem tem uma índole melhor. Muito pelo contrário, ela é tão bandida quanto todos os outros. Exatamente. Mas a classe média, ela consome. Então, ela precisa de liberdade porque ela consome. Né? Então, assim, ele diz isso em um momento preso que chama muita atenção da gente, né? Então, assim, exatamente. O que vale é ter liberdade para consumir. Isso é composição. Então, a classe média, ela consome. Né? Ela pode comprar, inclusive, amizade. Ela compra a possibilidade afetiva do outro. Então, o outro está em condição miserável e eu que estou em condições melhores, eu posso aliviar, né, a miséria do outro, e isso me dá a condição de caridade, de solidariedade, porque eu alivio. E alivio no sentido de possibilitar ele a ter alguma coisa parecida com o que eu tenho. Então, o filme me trouxe. É isso, Cris. Então, assim, eu queria a gente fica pensando nessas questões. Eu não estou vendo aqui quem está online mais. Não está passando aqui para mim quem está online. Eu pude registrar alguns, eu vi que eu vou comentar. História de Lucrécia e Maria Antônia, de amizade com o lucro e a liberdade. Aí eu queria fazer um comentário sobre alguns colegas nossos que colocaram a mensagem aqui. Pode ser? Você está me ouvindo? Está ouvindo, Gê? Sim. Posso fazer? Pronto, deixa eu fazer um... Cíntia lembrou a frase de Cazuza, vivendo da caridade de quem me detesta, mas antes de Cíntia, tiveram alguns comentários. Everaldo disse que sim, que ele estava presente, Gê, quando você agradeceu pelo vídeo. Beta lembrou sobre a questão da ingenuidade da tia Mônica. Olha, Beta, tia Mônica não é tão ingênua assim, Cris, não. Estou ouvindo. E a gente Sim, claro. tem um ponto mais à frente que a gente vai comentar a respeito dessas mulheres daqui a pouco, Beta. Aí eu vou lembrar que eu vou falar um pouco de tia Mônica. E Luzi lembrou bem sobre a meritocracia que faz com que essas mulheres elas fiquem à parte do processo. Enquanto a classe média brasileira está em casa, as mulheres pobres negras, ou elas não têm sabão, ou elas não têm álcool em gel, ou elas não estão em condição, mas elas estão trabalhando e se expondo para essa classe média que está podendo ficar em casa vendo programa, vendo Netflix. E essa questão está intrinsecamente ligada também à questão racial. E um outro ponto forte que as pessoas têm comentado aí, inclusive nos comentários que eu estou lendo aqui, de que o filme gera reflexões, sim, de uma bondade disfarçada, uma ingenuidade disfarçada, a Beta lembra muito, é o papel como o cinema, como a imagem, como a rede social, como a mídia engana, como pode construir uma imagem praticamente de uma pessoa boa, de um mito, pode transformar um monstro num mito. E isso é uma ONG. Tem uma cena do filme que eles disputam os pobres que vão tomar sopa. Ou se não, obrigam as pessoas do asilo a olharem para a câmera
e uma senhorinha ainda se reta lá e diz, não, e xinga lá, não vou aparecer. Então, há uma exploração midiática muito grande. Estamos em tempo da relação midiática. E aí, Gê, eu retomo sua fala, né? A gente estava conversando sobre esse filme e você falou, Cris, esse filme mostra como a educação mudou e como ela está transformando o nosso jeito de encarar o mundo em tempos de pandemia. Então, Gê, como é que você pode relacionar esse filme com a educação? Como pedagoga? Então, eu realmente lhe disse, né? No nosso próximo trabalho eu vou dizer menos para você me Não, a gente quer te ouvir, a gente quer te ouvir. eu quero eu quero agradecer os colegas, né, que estão aí nos apoiando, ampliado, né? É um debate ampliado, os nossos alunos que estão presentes, a família também, como estudiosa de currículo, né? Esse campo de conhecimento que é posto jovens, crianças, jovens e adultos na escola brasileira, eu fico pensando nos reflexos sempre da formação da sociedade nesse campo de conhecimento que é o currículo, né? E quando a gente faz estudo sobre o currículo que é colonial, eu fiquei imaginando assim, eu quero refletir agora com todos que estão presentes e com vocês, né? Que momento a gente vai conseguir pensar a escola brasileira fora desse elemento ideológico da caridade, que está posta, fora desse elemento de corrupção que está posta na sociedade. E aí eu fiquei imaginando a nossa escola dual, né? Bem equipada, aparelhada, com professores valorizados. E existe aquela escola que é dada em determinados lugares como espaço físico e é esquecida. E há uma relação de muita violência entre essas duas escolas, porque, na verdade, elas são pensadas como a escola brasileira. Mas a gente tem que refletir sobre as escolas brasileiras. E elas estão em relação entre si dentro dessa sociedade que tem esses elementos constitutivos. Então, o professor constitutivos, a gestão também e os conteúdos também. Então, a gente ouve muito a ideia e a fala e o conceito de coitadinhos. Então, nivelar por baixo. Nivelar por baixo é uma expressão de... Então, os conteúdos não são os conteúdos, muitas vezes, cientificamente apropriados, porque não precisa de ciência nas escolas esquecidas. Sim. Então, assim, essa relação de escolas que precisam de caridade e esse marketing em cima dessas escolas me lembra, inclusive, aquele programa Amigos da Escola, que eu sempre odiei aquilo. Né? Amigos da escola, é isso. Da classe média. É a ingerência do Estado. Da escola que precisa. Eu vou lá fazer aquilo que eu sei fazer melhor. Vou fazer um sopão e vou levar para a escola. Telhas para o teto da escola. Sabe? Então, são muitos programas. Garrafa PET. Muitas ações.
voltadas para essa relação de quem tem, vai lá fazer caridade para aquilo que é obrigação do Estado. E a obrigação do Estado de oferecer uma escola de excelência e não, Sim. né? Aquele pobre de periferia que diz assim, vou lá fazer um sopão. Então, esses programas em cima da escola me lembram muito isso, né? E o currículo é esse, está posto. Esse campo de conhecimento está posto. E é interessante no filme que ele não é moralista, né? Então, assim, ele não diz o que é certo. Sim. Ele apenas mostra. Ele apenas mostra. E no nosso cotidiano de educação, quando você está junto a essas escolas, não há um entendimento de que não é essa escola que eu quero, muito pelo contrário, há um conformismo, né? De que a escola está funcionando, de que chegou merenda, né? De que o livro didático chegou, então nós estamos bem. Nós estamos bem. E eu vejo isso no filme também, quando ele não indica quem é o protagonismo, quem é o mocinho ou quem é o vilão. Ele diz, olha, essa relação está posta. E mesmo aqueles que não estão na classe média, eles trazem também esse elemento constitutivo. Insisto nesse elemento constitutivo, caridade, solidariedade e corrupção, porque isso ficou muito marcante no filme, né? Sim. Então, assim, como que esses elementos chegam? Eles chegam num sentido de sucesso e de Sim. que eu preciso levar esse sucesso para quem não tem. Então, isso me lembra muito públicas para a educação no Brasil, os programas de educação no Brasil. A gente vai para a educação no campo, quando se consegue fazer uma sala de aula na educação no campo, é uma grande caridade que o dono da fazenda faz um quarto na casa para fazer e uma professora ou um professor que se submeta a passar a semana na fazenda, multisseriado. Vem aí o isolamento, vem a abnegação, como é o nome? Multisseriado. Então, assim, a classe porque falha para mim em alguns momentos, aí eu paro assim, mas falha para mim em alguns momentos, entendeu? Então, assim, essa relação que o filme mostra desses elementos constitutivos, ele está bem próximo de nós que tratamos com a educação, nós que tratamos de currículo. Ele tá muito nítido. E isso choca extremamente verdadeiro. Então, é isso, Cris. Exatamente. Essa relação, né? Isso está muito posto. E, assim, o filme, ele traz muitas temáticas, né? Para muitos caminhos. Ele não leva para muitos caminhos. A mim, por exemplo, me chamou muita atenção, Cris e minhas colegas que estão aí, para a gente até discutir mais, né? Beta, Luz, nossos alunos, né? Eu estou imaginando eu em uma sala de aula com meus alunos, em aulas de didática, de currículo, de pesquisa, conversando e debatendo esse filme, né? Eu estou me coisas. Então, assim, me chamou muita atenção como que os conceitos, eles mudam e a gente tem que ter clareza disso, né? Então, assim, o que é cidadania, né? O conceito de cidadania posto no filme, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso comprar, eu preciso ajudar, eu preciso ser solidário. E eu queria dar um destaque aqui, porque essa relação de caridade está muito próxima do afeto, né? E também, assim, da relação humana. Então, assim, o filme mostra pra gente
o que de pior humano nós temos. Que isso tudo está muito camuflado. Né? E Leonardo Boff vai dizer Exatamente. assim, foi por conta desses elementos camuflados que a Alemanha botou Hitler no poder. Foi por conta desses elementos camuflados que a Itália colocou Mussolini e nós botamos Bolsonaro. Temos que admitir isso. Porque às vezes a gente pergunta, mas como Jesus. aconteceu? Esse fascista estava tão claro que esse homem era assim. Ele está claro, mas o que não está claro são esses elementos constitutivos da sociedade que estão postos. Eles apareceram agora para a gente. E na educação Exato. é isso. Muitos gestores, muitos diretores, eles se conformam com a escola precária, com a escola lá no canto. Sabe? Esse conformismo, a gente precisa ver que ele não deve ser naturalizado. Esse Exatamente. conformismo é inclusive este elemento escondido em mim, que vejo como outro, como caridade. Né? Como aquele que precisa, mas tá bom ali, mas ele precisa só de uma ajuda. E a gente vê a escola muitas vezes. Exato. Então, assim, nas nossas próprias relações, achei uma coisa que me chamou muita atenção, e tem tudo a ver com a educação, foi o conceito de amizade. Né? Tanto, o conceito de amizade é uma compra. É uma compra de liberdade. Eu prometo lhe dar a liberdade, mas antes você vai ser minha. Há 3 anos você vai ter liberdade. E a escrava entendeu verdadeiramente a proprietária dela era amiga. Ela viveu, se matou de trabalhar e acreditando que era amiga. Então, essa relação de... Oi, Cris. Cândida está nos lembrando aqui do tempo. Ah, certo. Desculpa interromper, mas ela está me lembrando aqui no tempo. A gente tem é quantos verdade, minutos? já estamos 10 na minutos. Mas termine, que eu depois concluo, falo sobre o papel das mulheres. Então, Cris, a gente pode ir pensando... Sim. Sim. Ok. Não, claro. Claro. Certo? Então, eu queria chamar a atenção para a Sayonara, que está falando que ela sabe bem essa questão de trabalhar no campo e que as coisas da escola do campo me remete ao filme com aquele sucateamento dos computadores velhos, que a Arminda, né, a atual, ela vai reclamar, e eles utilizam a escola, eu lembro muito de uma época que o governo da Bahia colocava antena parabólica em tudo quanto é escola, e dizia que as escolas estavam equipadas tecnologicamente, estavam de ponta. Os meninos não sabiam nem o que era um mouse na vida e tinham antena parabólica. Mas assim, a gente está aí com pouquíssimo tempo, eu gostaria de usar uns 2 minutos só para destacar uma questão que Lívia estava falando sobre essa ingerência do Estado. Quanto mais, Lívia, o Estado é ingerente, mais ele empurra para que a gente assuma isso. Sem contar no que Luciana Sedano falou a respeito do conteúdo mínimo. E o dualismo que Cíntia chama a atenção. Eu, como venho de uma realidade de cidade pequena, eu já ensinei no EJA, já ensinei, Deus me livre, no fluxo escolar, já fui vítima do PEI, fui vítima de todos os projetos do governo antes de dar aula na universidade. E esses projetos chegavam materiais, que para a gente era o valor de 5, e o governo dizia que o material lá estava custando 500. Então, eu já passei por alfabetização, por EJA, fluxo escolar, por PEI. Então, esse chão da escola mesmo, que não tinha nem piloto, só era mesmo um livro velho, e você se vire, eu conheço bem esse chão da escola. E o filme fala justamente isso. Mas ainda, rapidinho, se eu fosse falar agora das mulheres, o nosso tempo não vai dar. Se eu fosse falar sobre as mulheres no filme, seria 1 hora de live.
Aí eu deixei tantas coisas sobre as mulheres, desde Zezé Mota, que abre o filme gritando, larga ele! E uma mulher negra, ex-escravizada, que tem um escravo e ela foi roubada. E o filme abre com a voz de Milton Gonçalves narrando que ela, dentro do direito, ela foi roubada e injustiçada por um homem e branco. Então, esse início já dói, porque mostra que a lei está sempre ao lado dos poderosos. Aí vem aquela falsa amizade de Maria Antônia com Lucrécia, né? Vem aquela socialite que tira foto na laje e arruma os menininhos da cor mais escura para poder aparecer na mídia social como a bondosa. E vem tia Mônica com Dona Noêmia. Dona Noêmia de boa, não tinha era nada. E tia Mônica para manter o casamento de Clarinha, que queria ficar loura, que queria aparecer na mídia. Aperta Candinho até virar um matador de aluguel. Mas só que, para mim, a mulher do filme todo, ela não fala. É Fátima. Uma menina negra de 10 anos, ela não é da família, ela não é adotada, ela é um objeto de trabalho de cabeça baixa. É aquela história do homem cordial, né, de Sérgio Buarque de Holanda, aquela história da menina que alguém trouxe da roça para estudar na cidade. E aí eu vou sugerindo aí o documentário Cadê Rosinha, que trata dessas meninas. Quantas pessoas não já viram aquela menina que a família pobre, alguém diz, traz da roça para estudar na cidade? Não, ela vem ser uma escrava doméstica mesmo, né? E Fátima, ela é a grande mulher, porque ela, no final, ela junta as histórias do passado e do presente. Na hora de pagar o favor para a dona Noêmia, tia Mônica utiliza quem? Fátima, como moeda de troca. E diz, ela é boazinha, quase não come, só obedece. E essa é a parte que dói na alma. Quantas Fátimas estudam, gente, são nossas alunas na UESC? Quantas de nós já fomos Fátimas alguma vez? É isso que eu quero chamar a atenção. É a perpetuação do patrimonialismo brasileiro, dessa classe média que G tanto falou, e aquela exploração daquela vida Maria, da subreptícia. Fátima, a filha de Fátima, já que ela não estuda, ela é maltrapilha, ela não tem oportunidade, né? Então, para mim, a mulher desse filme é Fátima, Gi. Nós temos ainda 5 minutos, Gi, para a gente fazer as nossas considerações, né? Tá me ouvindo? É Fátima. É Fátima. Então, acho que a gente pode ir concluindo, né? Nós temos quantos minutos, gente? Produção, temos quantos Então, minutos? 5 minutos. Pois é, eu estou lhe ouvindo, estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo, estamos aprendendo nesse primeiro momento que viável. Eu tô, 5 minutos, né? Então é isso, é um momento de muito é um momento de muita aprendizagem. E é uma experiência enriquecedora o trabalho coletivo. O que me encanta nessa proposta, que a Liz é agora da área nossa, né, Liz? A proposta é nossa e é nosso departamento, é essa possibilidade do trabalho coletivo, né? Às vezes, nós estamos juntas presencialmente num trabalho individualizado. E agora nós estamos fisicamente, mas num trabalho coletivo. Então, é uma oportunidade realmente para mim trabalhar com vocês. Dizer que isso mexe muito porque nós estamos vivendo um momento, né? Eu ouvi da família de alguns colegas, nossa, mas não dava para ser um filme assim mesmo. Até que dava, né? Mas eu acho que quanto mais a gente discutir a nossa realidade, a gente entender a nossa realidade,
a gente mergulha melhor nela. Então, para mim, vão meus agradecimentos, né, pela estar Sim. dialogando com vocês, e dizer dessa aprendizagem, né? Bota fone, tira fone, estou com outro celular, tem aqui uma produção também grande, testamos, mas a minha conexão não realmente está boa. Mas é isso. Então é isso, Cris. Vamos para o Saudade, próximo, né? saudade dos Acho que a gente colegas. tem que trazer mais os nossos alunos também para as lives É, e recortar mais durante a semana aí com os alunos, sabe? Conversar mais com os alunos, chamá-los, né, para a gente conversar certo. e agradecer por estar aqui conversando, né? E aí eu gostaria de agradecer também Você. a todo mundo a iniciativa, a ideia perfeita de Elis, de dizer que a sala de aula mudou para sempre. Depois dessa pandemia, nossas relações com a tecnologia, com gente que está entrando aí fazendo comentários, a gente vai ler, vai aprender muito. A live, esse Cinema na Quarentena, ele vai continuar e eu tenho muita esperança de que a Elis, que foi a primeira, junto com o Luke, ela volte para fechar o ciclo e dizer que o filme não é... A intenção do filme, por mais que ele pareça pesado no primeiro momento, ele tá até leve para a realidade que a gente está vivendo com esse governo genocida. Contudo, nos desfavorece, né? Essa superexploração do respirador ao auxílio emergencial. E a gente precisava que vocês, nossos alunos e nossos colegas, entrassem nessa vibe com a gente. A indignação tem que gerar uma ação. A gente tem que se sentir forte, ficar em casa, mas se sentir forte, se sentir bem, pensar bastante para quando a gente poder voltar para a sala de aula, né, minha filha? A gente botar a boca no mundo e virar o jogo de vez, porque não dá mais. Então, vamos ter pensamento positivo. E esse filme é para isso, para deixar a gente empoderadas com um machado na mão para a luta. Por isso que tem que ser esse filme mesmo. Sem água e sem açúcar para pensar diante da realidade do governo. Gente, a gente só falta um minuto. Muito obrigada, gente, por tudo. Obrigada, G. A parceria adorei. Aprendi muito contigo. Fora. É verdade. Hora de dar tchau. Tô adorando os comentários. Adorei. Fora. Pois é, Cris, eu também agradeço, Eu vou viu? tentar salvar a live. É a Obrigada, primeira obrigada vez. aos colegas, aos Viu? alunos, a quem está nos Adorei. assistindo. Foi um prazer, viu? Hora de dar tchau. Um beijo Dá enorme. tchau. Beijo, Cris. Beijo, Beijo, G. Grava Cris. aí, G. Beijo. Tchau. Então, eu não estou vendo os comentários. Você passa para Mas mim. tenta gravar. Agora eu estou vendo. Oi, gente. Beijo. Vou descobrir agora como é que grava. Diz aí, Cândida, você que é. Joelso, diz para mim aí como é que grava, Joelso. Você que. Luze, Lisandra, diz para mim aí como é que grava. Como é que grava? Diz aí. Gravar.